O programa Caminho da Universidade traz para entrevista o professor, doutor, escritor, filósofo, doutor Antônio Charles Santiago Almeida. Afinal, ele vai nos contar do seu último lançamento em termos de livro, Filosofia de Boteco. E foi um momento inolvidável que ocorreu no dia 11 de dezembro, mês passado, de 2019. É uma história realmente muito bem bolada. Ele foi extremamente criativo para o momento que ele está vivenciando. Meu caro doutor Charles, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a afiliada TV Cultura do Brasil. Olá, professor Luísio, olá, telespectador. É um prazer enorme estar aqui falando desse trabalho que é Filosofia de Boteco. Muito bem. Eu tenho certeza, meu caro Dr. Charles, que os nossos ouvintes da TV 1000, telespectadores, vão gostar, porque o título já é intrigante, Filosofia de Boteco. Será que a filosofia só se produz nos grandes centros acadêmicos, aquelas profundas elucubrações científicas? Ou a filosofia ela está solta e aberta, em qualquer canto podemos filosofar? Mas esse é o assunto que o senhor vai tratar conosco. Antes, porém, eu quero que os nossos telespectadores conheçam um pouquinho mais. Quem é o menino Charles? Hoje, Dr. Charles. Quem vê o senhor com todos esses títulos, com esse conhecimento riquíssimo, não sabe, não tem ideia exatamente como foi o palmilhar em relação ao mundo do conhecimento. Quem é o menino Charles? Onde nasceu? Formação? Fique à vontade. Então, professor, eu venho do interior da Bahia, sou do sertão baiano, tenho muito orgulho, inclusive, do estado da Bahia, de onde eu venho, mas também fico muito feliz pelo fato de ser muito bem acolhido aqui na cidade de União da Vitória, Porto União. Tenho um carinho muito grande, inclusive pelas pessoas, fui muito bem recebido pela universidade na qual trabalho, mas eu venho justamente ali do sertão baiano, sou filho de professora e de comerciante. Eu tenho uma passagem no seminário católico, fui seminarista por um tempo, na congregação dos padres passionistas. Depois dessa experiência no seminário, eu tive uma experiência na Polícia Militar, que também tenho muito orgulho disso, de ter passado um tempo na corporação militar. E posteriormente entrei na filosofia, fazendo graduação em filosofia, depois eu fui fazer uma especialização em educação, cultura e memória, também na Bahia, fiz o mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo, fiz o doutorado em educação na UFPR, fiz um pós-doutorado em sociologia na UFPR e agora estou fazendo um outro doutorado também na UFPR em filosofia política. Atualmente sou professor do Colegiado de Filosofia, coordeno o mestrado em filosofia de nossa universidade, mas a minha caminhada vem disso, assim, eu venho de lá do sertão baiano e hoje morando em União da Vitória com muito orgulho do povo aqui de União da Vitória, de nossa instituição, a Unespar, a antiga FAF. Então é um prazer muito grande estar aqui nesta cidade com o povo desta cidade. Fico feliz por isso. Então, Dr. Charles, nosso professor da Unespar, eu tenho colocado o seguinte, que nós, através do programa Caminho da Universidade, queremos valorizar as pessoas da terra. Quem nasce aqui, né, é um privilégio. Agora, quem nasce em outro lugar, mas vem, abraça a nossa cidade e diz, aqui eu vou morar, aqui eu vou ficar, acho que é mais que um privilégio para nós. Porque o senhor, com todo esse know-how de conhecimento, né, sua vivência, escolheu Porto União da Vitória para ficar. Nós somos orgulhosos da sua pessoa. Com certeza, o senhor está ajudando a transformar a nossa cidade para melhor. Os estados do Paraná e Santa Catarina, o Brasil e o mundo. É assim que nós podemos mudar o mundo através dessa palavra mágica, educação. Então, que aqui o senhor permaneça por muitos e muitos anos. Eu fico feliz com isso, assim, como eu disse, eu fui muito bem recebido aqui, o povo é muito acolhedor e a gente já vem fazendo um trabalho aqui em União da Vitória, Porto União, com os movimentos sociais, sobretudo com a educação. Então, como eu disse, eu sinto muito orgulho de estar nesta cidade e me sinto em casa. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, me sinto muito em casa aqui, sou muito feliz com isso, morando aqui em União da Vitória, Porto União e trabalhando aqui nesta cidade.
Que vem muito Charles para cá. Bom, meu caro professor Dr. Charles, o que motivou o senhor a escrever este livro? Eu tenho algumas informações, porque eu tive o prazer de dia 11 escapar de uma outra atividade e prestigiar um momento inovidável que foi o lançamento do livro. E diga-se de passagem, um lugar interessante. É mais do que um boteco, né? É o Bar Contestado. Acho que o senhor costurou muito bem. É o momento certo, o lugar certo, as pessoas certas. E lá a gente viu assim tanta filosofia no ar, tantas elucubrações científicas, as pessoas envolvidas. E eu ali escutei uma série de coisas que dizem, não, mas ele vai esclarecer isso ao público, né? Telespectador, TV 1000, no programa Caminho da Universidade. O porquê que ele foi escrever esse livro? O que favoreceu? Quais foram as condições? Pode dizer? Porque filosofia de boteco, me dá um trago que quero começar a pensar. Então, a Filosofia de Boteco é um texto que nasce em razão de um acidente. Ou seja, no dia 12 de julho, final de semestre, havia um futebol agendado pelo Colegiado de Filosofia. E nesse dia, fim de semestre ali, me aconteceu o acidente. Ou seja, eu fraturei a fíbula e por essa razão tive que fazer uma cirurgia. E aí eu me coloquei a pensar na possibilidade, nesse tempo de repouso, em escrever um texto. Ou seja, em casa ali, no sofá da sala, ao lado de textos como o de Marx, o de Freud, o de Nietzsche, Schopenhauer e também o do Cervantes, eu me pus a pensar na possibilidade de escrever um texto que pudesse estar chamando de livro, mas com um caráter diferenciado, ou seja, um livro que pudesse ser discutido, inclusive, no melhor dos sítios, digamos assim, o boteco, ou seja, que a gente pudesse estar fazendo esse tipo de debate no boteco. E aí eu já me adianto para agradecer a sua presença no lançamento. O lançamento, ele contemplou o projeto Filosofia de Boteco, aconteceu justamente no boteco, o bar, o Contestado, que o dono foi muito receptivo, abraçou a ideia, e lá não só a gente fez uma discussão, mas também a gente conseguiu fazer uma boa música, falar do texto e filosofar um pouco a partir desse espaço não formal. Ou seja, o objetivo ele foi concretizado com esse lançamento, Filosofia de Boteco. E assim, de forma muito rápida, eu diria que as motivações foram um acidente e que me fez pensar nesse tempo de paragem sobre essa possibilidade de pensar sobre as ilusões. E aí uma figura central foi a figura do Cervantes com o personagem Quixote e suas aventuras e suas ilusões e suas fantasias. Isso tudo me fez pensar nesse texto e que depois ganhou o título de Filosofia de Boteco, que eu fiquei muito feliz, inclusive, com a produção desse texto. Muito bem. Doutor Charles, o senhor, vamos dizer assim, dentro da parte esportiva, chamaria de um oportunista, vê a bola rolando, vai marcar gol. Mas o senhor soube aproveitar muito bem a prática do ócio, que o ócio ele é espetacular. Então o senhor se sentiu realmente na ociosidade, entre aspas, e eu não vou parar, vou produzir. O ócio é importante na vida das pessoas que realmente pensam e querem uma transformação? Então, esse ócio criativo, ele é muito significativo, professor, porque assim, nesse mundo agitado que a gente vive, nessa correria cotidiana, a gente tem muita dificuldade de parar. E quando, porventura, seja por um acidente ou coisa do tipo, e a gente é obrigado a parar, aí a gente se dá conta da importância desse tempo de refletir sobre a vida, de refletir sobre a brevidade da vida. E então foi justamente nesse ócio que eu pude retomar grandes leituras, fazer também grandes leituras e a partir disso constituir esse projeto que foi o projeto de uma narrativa que pudesse, a partir de humor, de ilusões e de criações, trazer uma mensagem que é a seguinte: a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem e aproveitar bem no sentido de fazer coisas importantes como estar
fazendo leitura, como estar fazendo bons debates, e inclusive nos espaços não formais. Então, porque essa correria da vida acadêmica, sobretudo, a gente sempre discute nesses espaços, e como eu tenho um projeto, que é um projeto de leitura nas unidades prisionais, também de filosofia e de literatura, me pus a pensar sobre também essa possibilidade de estar refletindo no boteco, espaço não formal, a filosofia, a sociologia e a ciência de um modo geral. Então, a ideia veio muito nesse sentido e só nessa paragem, ou seja, só nesse ócio, eu pude pensar um pouco nessa ideia e ao lado de Cervantes, com o Quixote, sempre refletindo sobre as grandes ilusões, me aventurando nessa possibilidade da fantasia, da ilusão, para construir grandes debates, inclusive. Então a ideia foi nesse sentido, assim, e aí o livro nasceu em razão disso. Podemos dizer que ele assim faz algumas provocações ou muitas provocações? Então é um livro, como se trata de filosofia e de literatura, é um livro provocativo. E aí também eu já me adianto para dizer o seguinte, que por mais que o livro trate de boteco, que o livro trate de bebida e de sexo, não significa que ele faça apologia, isso não, pelo contrário. O livro utiliza dessa narrativa para fazer reflexões e provocações em torno da vida humana, ou seja, em torno da existência humana. Então ele é um livro provocativo, sim, é um livro curto, inclusive, mas que tem essa provocação no sentido de pensar o que é essa ilusão, o que é essa fantasia e o que é essa realidade. Por isso que por mais que eu tenha utilizado de outros autores como o Schopenhauer, como o Nietzsche, como o Marx, como Freud, mas a figura do Quixote, ele foi central, porque o Quixote é aquele que está sempre se perguntando o que é real e o que é não real, não é? É um sujeito que está constituindo ilusões e fantasias. Então o Quixote ele tem muito disso, e aí o livro segue um pouco nesse sentido, por isso que aparece a ideia da bebida, a ideia do sexo, mas é importante dizer que não se faz a defesa exagerada disso, pelo contrário, se trata desse caminho para fazer uma reflexão, para fazer uma provocação, e por essa razão é que é uma filosofia de boteco. Talvez alguém diga, inclusive, que não mereça se discutir isso no espaço acadêmico, por conta desse conservadorismo que nós temos, mas a ideia é fazer aquilo que o Gramsci já havia dito, né? Todo homem é, por natureza, um filósofo, ou seja, na medida que ele pergunta, ele é um filósofo, e no boteco não há melhor espaço para se fazer isso, sobretudo porque é ali que a gente se sente mais livre, não é? Então é ali que a gente se coloca a fazer reclamações, inclusive, a fazer desabafos, inclusive. Então, nesse lugar, por que não falar de filosofia, por que não falar de sociologia, por que não falar de ciência? Então a ideia é isso, é que a gente consiga, porque eu fico pensando sempre assim, é nessa correria cotidiana que a gente não tem tempo, e aí o boteco é sempre aquela fuga. Então, assim, é aproveitar essa ideia de fuga e constituir ali um outro ambiente, um ambiente de grandes discussões, de bebida, de grandes amizades. Aquele é um espaço maravilhoso para se fazer isso. Justo. Extravasar com filosofia, com sociologia, com ciência, ou seja, aproveitando esse espaço, porque fora daquele espaço, talvez, a gente não tenha essa possibilidade, por conta da correria, de estar discutindo coisas como filosofia e a existência, a filosofia e a vida, a filosofia e essa dimensão de tempo do homem no mundo. E o boteco é essencial para a gente fazer isso, que dá pelo menos para constituir essas provocações. Muito bem. Meu caro doutor Charles, nós temos que encerrar o primeiro bloco. O senhor está transbordando conteúdo, isso é ótimo. Mas eu já irei lançar o questionamento para o segundo bloco. O que tem de autobiográfico o livro? O senhor vai responder no segundo bloco, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. Nosso convidado é ele, Antônio Charles Santiago Almeida, Filosofia de Boteco. Um trago bem rápido e já retornamos. É rapidinho. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o autor do livro Filosofia de Boteco, Dr. Charles Antônio, mas nome de guerra, professor Dr. Charles. Depois do gole, vamos retornar. Dei um
Gole enorme, foi profundo. Eu questionei o Dr. Charles em relação à questão autobiográfica. O que tem esse livro? Tudo, nada, ou pode-se pensar, pode-se não pensar, ou se imagina, existe ou não existe? Já começou a filosofia, por gentileza. Então, professor, é interessante dizer o seguinte: as pessoas que, porventura, fizerem a leitura do livro, elas vão ficar imaginando que foram vivências, as narrativas ali apresentadas. Sobretudo porque o que acontece? Então, em razão desse processo cirúrgico, eu trago algumas imagens do hospital. Eu trago algumas falas do Quixote com relação à sua Dulcineia e faço essa transposição no sentido de enxergar nas enfermeiras esse amor. E aí eu tento a todo custo dizer que há uma paixão minha pelas enfermeiras. E daí tem uma série de coisas que vão acontecendo e que eu vou apresentando no texto, como também outras atividades fora do hospital. E por essa razão é bem provável que as pessoas pensem que isso é uma autobiografia, mas não. São fantasias, são imagens constituídas para fazer uma discussão, ou seja, garantir uma narrativa que tenha humor, que tenha filosofia e que tenha também literatura para, no final, garantir um debate. Então não há nada de autobiográfico nesse sentido, mas é muito provável que as pessoas pensem que essas cenas elas aconteceram, que essas vivências elas aconteceram. Um caso ou outro é bem provável que eu tenha utilizado, né, enquanto que memória para, mas eu diria justo, assim, é bom que as pessoas entendam, inclusive, porque assim, tem casos que, por exemplo, da anarquia somática. Então há constituições da anarquia somática e aí alguém pode dizer, nossa, mas esse professor, esse sujeito conseguiu viver coisas incríveis assim, mas no fundo não, são imagens, são ideias para se garantir um debate e é isso. Interessante como a nossa mente nos leva assim a um mundo imaginário. E quantas vezes nós somos uma pessoa até desclassificada nos pensamentos, né? Como nós somos às vezes artistas, somos cientistas, né? Somos pessoas ricas, às vezes através do boteco nós somos ricos, depois 1, 2, 3 goles, né? Isso é interessante. Eu acho que um dos objetivos é provocar no leitor aquela vontade de ir para a página seguinte, meu caro Dr. Charles. E o senhor acha que conseguiu? Eu diria que sim, porque isso não é nenhuma pretensão, assim, porque o que aconteceu? Nesse processo que fiz a escrita, eu pedi para que algumas pessoas fizessem a leitura, para que elas me dessem uma devolutiva, e uma professora de literatura, que é professora nossa aqui, a professora Gisele, ela fez a leitura e disse, olha, Charles, ficou tranquilo, ficou leve, ficou fácil de se entender a mensagem. Então eu acho que nesse sentido talvez falte, aí eu tenho que confessar, algum rigor conceitual, porque de repente você tem 80 páginas, você lida com autores como o Nietzsche, como Schopenhauer, como Marx, como Freud, né? Então, e como o próprio Cervantes. Então é bem provável que em algum momento a gente tenha uma imprecisão de conceito, mas a ideia central era que a gente pudesse garantir esse debate, que as pessoas pudessem avançar nessa leitura e que o texto fosse claro, fácil de se entender e que ele pudesse misturar isso, o humor, com a filosofia, com a sociologia, para que as pessoas pudessem e tivessem interesse de fazer a leitura. Então foi nesse caminho que ele foi sendo constituído, né? Para que as pessoas pudessem se interessar por essa leitura. E uma preocupação, assim, professor, é o seguinte, olha, é o que eu tenho dito sempre para meus alunos, que nessa correria do dia a dia a gente tem muita dificuldade de parar e fazer uma leitura, né? E a gente vai se informando apenas pelas redes sociais e a gente nunca avança no sentido de estar fazendo leituras. E o livro, quando ele traz falas significativas de autores que são importantes, ele também busca despertar nesse leitor a ideia de querer conhecer o Cervantes, sobretudo. Quer dizer, é uma literatura fantástica que a gente não pode deixar de fazer.
a leitura, né? Então, quando você traz passagens, histórias desse texto do Cervantes, você provoca de algum modo esse leitor a dizer: eu quero conhecer esse Cervantes. Ou seja, ele se encanta pela figura do Quixote, né? Esse cavaleiro mais translocado, digamos assim, que se aventura em coisas maravilhosas e também absurdas. Então, o livro ele caminhou nesse sentido de estar trazendo essas figuras para que as pessoas pudessem se interessar nesse sentido. Bom, é um grande despertador para a literatura. Justo. E interessante, pelo que o senhor colocou, eu já tive o prazer, né, de saborear parte desse livro, e ele é um livro que vai estimular, vai ser saboroso a leitura e um atrativo para as outras leituras dentro desse desenrolar, né, da filosofia de boteco. Meu caro Dr. Charles, qual é o objetivo da obra? Então, eu diria assim que o objetivo é que a gente possa garantir essa discussão de filosofia, essa discussão de sociologia, essa discussão de ciência, de literatura em espaços não formais. Aquilo que eu apresentei no primeiro momento, no sentido de nós temos um projeto que discute filosofia e literatura em unidades prisionais. E também por que não apresentar uma discussão nesses lugares não formais, que são os botecos, ou seja, onde as pessoas se reúnem para chorar suas pitangas, para fazer uma série de coisas. E a gente sabe que, de fato, o boteco é um lugar magnífico, né? A gente tem ali a figura do garçom e a gente sempre elege o garçom como o melhor dos nossos amigos, aquele que nos escuta. Então, baita do psicólogo. Justo. Né? Então, é estender isso, sabe? É chamar, inclusive, para que ele possa fazer parte desse debate. Então, o objetivo seria garantir nesses espaços que a gente pudesse estar falando de filosofia, falando de sociologia, falando de literatura. Ou seja, e aí tem uma coisa que a gente já tem aqui em União da Vitória, que é assim, aos finais de semana, em quase que todos os bares, nós temos um som de qualidade. E aí a gente tem que reconhecer que aqui a gente tem um potencial artístico gigante, não é? Isso a gente vê, falta ainda um reconhecimento para com esses artistas, então a gente já tem som de qualidade nesses espaços. Imagina se a gente agora inserir a literatura, a filosofia, para que a gente não só tenha som, mas que a gente tenha som, que a gente tenha literatura, que a gente tenha filosofia, que a gente tenha de fato um ambiente para grandes conversas, grandes colóquios, inclusive. Então, o objetivo dele é nesse sentido e garantir que as pessoas possam, a partir dos autores que são apresentados nesse texto, que elas tenham o interesse de dizer assim: olha, esse Freud é um sujeito importante para se ler, ele tem coisas maravilhosas. O Schopenhauer, por exemplo, com suas tiragens, com suas falas que eu acabo apresentando no texto e fazendo essa referência ao meu processo da cirurgia, sabe? Então, que as pessoas falam: não, eu preciso ler esse sujeito, eu acho que vale muito a pena. É gerar essa necessidade, ou pelo menos esse interesse das pessoas, e isso começa ali no bar, porque as pessoas estão muito livres nesse espaço, né? Então é ali que a gente pode garantir. Então o objetivo é esse do texto. É interessante porque todos os ingredientes que o senhor colocou aqui, nós tivemos naquela noite inovidável do dia 11 de dezembro do lançamento, né? Uma boa plateia, um ambiente extremamente agradável, tá? E o título que tem o nome do bar tem tudo a ver com a nossa região, é a nossa história, né? E por outro lado, a música, regado, uma bela música, inclusive a oportunidade de conhecer pessoas que a gente não conhece, são artistas que estão aí à noite, dando show praticamente, profissionais que estão assim, sem revelação, por falta de oportunidade. Eu penso que, como a literatura, ela puxa tantas outras coisas boas. E o senhor falando desse quadro, eu imaginei, e me veio na minha mente, meu caro Dr. Charles, as melhores músicas compostas foram em mesa de botecos, de bar, de armazém ou de casa, em momentos de profundas elucubrações, na troca de palavras, uma palavra gera uma poesia. Tá? Eu acho que o senhor está no caminho certo, não está fazendo apologia em relação a nada que o senhor falou, em torno de vício ou coisa outra parecida. É um despertar para a intelectualidade, para a literatura. Muito bem. Meu caro Dr. Charles, desse livro, qual é a diferença em relação a tantas obras que o senhor já produziu?
Obras que foram produzidas em ambientes extremamente científicos. Mas se produz ciência, se produz elucubrações, seja o que for, pensamento, provocações, em qualquer lugar. O cheiro, o chão, o verde, o frescor das matas, o barulho de uma cachoeira, quer dizer, todos os lugares é lugar para reflexão e chegar a conclusões fantásticas. Por gentileza. Então, a diferença, há uma fratura enorme entre os textos anteriores a esse texto Filosofia de Boteco. Por exemplo... É antagônico? Eu diria que sim, no sentido de... Porque veja, professor, eu estudei por muito tempo um autor espanhol que é o José Ortega, e no mestrado, inclusive, eu fiz a distinção do Ortega de autores que são elitistas e produziu um material que foi publicado, inclusive, e o Ortega é um filósofo espanhol, numa editora espanhola, inclusive. Fiz um outro trabalho também acadêmico com relação a um autor que eu estudo ainda, que é o Gilberto Freire, e foi publicado em língua espanhola na Alemanha, inclusive. E esse texto, fiz um texto para uma universidade privada que pediu que eu fizesse um texto de filosofia política com quase 400 páginas, tratando da filosofia política, um livro extremamente acadêmico. E esse livro, o Filosofia de Boteco, ele está num caminho distante. Se a gente pegar para fazer uma comparação, a gente percebe que há uma distinção, o que não significa dizer que há um melhor do que o outro, mas diferente. O propósito desse livro, que difere dos outros trabalhos acadêmicos, é que ele se propõe como texto de literatura, é um texto que visa circular em espaços não formais, e por essa razão é que ele é muito diferente. Eu, pessoalmente, se eu tivesse que dizer, eu tenho profundo apreço por porque eu me senti muito mais livre, inclusive, para fazer a produção desse texto, porque eu tenho muito apreço por esse lugar que é o boteco, me sinto muito à vontade nesse lugar que é o boteco para fazer grandes conversas. Então, ele surgiu de uma situação inusitada, que foi o acidente, mas eu pude ali fazer uma reflexão que me trouxe muito prazer, inclusive, que fiquei muito feliz com a produção desse texto, mas ele é muito diferente nesse sentido. Então, ele é um texto, eu diria um texto de rua, né? Um texto muito solto, assim, e que mistura uma série de coisas, um texto livre. É interessante. A questão da liberdade, né, se produz melhor, né? Você é mais autêntico em muitas coisas, não fica amarrado às situações. Meu caro Dr. Charles, o senhor está transbordando o conteúdo, o estudo, a construção do conhecimento científico é uma constante na sua vida. Eu quero imensamente aqui agradecer sua presença no programa Caminho da Universidade, onde minha querida Andressa realmente nos dá todo o apoio, toda a estrutura, zela muito pelo programa. Eu tenho certeza que agradou demais, não só a Andressa, mas todos os telespectadores. Então, em nome de toda a nossa equipe TV 1000 e da Andressa que está aqui acompanhando, que vai preparar toda a edição fantástica desse programa, o nosso muito obrigado à sua pessoa. E desejamos que no palmilhar da intelectualidade, seja em bares, botecos, igrejas, universidades, ruas, campo, deserto, enfim, que sempre venha à tona essas profundas filosofias, para que oportunize todos aqueles a perceber a importância da leitura e a importância da produção. Só produz quem lê. E aí nós mudamos o mundo. Eu peço a sua gentileza de deixar uma mensagem aos nossos telespectadores. Começamos muito bem em janeiro com todas as entrevistas. Tá bom, meu amigo? Professor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando, sobretudo com relação a esse trabalho, Filosofia de Boteco. Agradeço o cuidado de Andressa também. E quero dizer aos telespectadores que, caso alguém se interesse para fazer a leitura desse texto, na livraria Porto de Porto União, como na livraria Viva de União da Vitória. Quero dizer a você, meu caro telespectador, o seguinte: por mais que nós tenhamos uma vida agitada, uma vida de correria, por mais que nós tenhamos uma série de projetos a realizar e desenvolver,
que não seja preciso um acidente ou coisa do tipo para que a gente possa estar fazendo uma reflexão da vida que a gente tem no mundo, da brevidade nossa enquanto que uma existência finita e fadada àquilo que é a morte, ou seja, aquilo que a gente não pode fugir, mas talvez seja essa a beleza da vida, a morte, que todos nós temos que um dia encará-la e enfrentá-la. Eu lembro do meu tempo de seminário que o São Francisco dizia assim, olha, a morte é a nossa irmã, porque somente ela nos leva a Deus. Isso significa dizer que a gente tem que passar por ela. Então eu quero dizer a você, não só com relação ao meu texto, mas à literatura, à filosofia, ao universo do saber, que vale muito a pena a gente investir um tempo nisso e que não é perda de tempo. É dedicar um tempo para que a gente possa entrar nesse mundo fantástico que é o mundo da leitura. Isso muda muito a vida da gente, nos leva a lugares especiais, isso transforma a vida da gente. Então a você, como conselho de professor, eu digo o seguinte: não há nada mais importante do que se trilhar pelo universo da leitura. Algumas pessoas foram no passado cerceadas desse direito e agora nós temos esse direito, nós temos essa oportunidade, então dedique um tempo a isso, porque isso certamente vai mudar a tua vida, vale muito a pena ler e que não seja por acidente, que a gente tem que ficar parado vendo a vida passar e por isso a gente vai ler. Não, que a gente tenha um tempo para fazer isso, porque isso muda muito a vida da gente, vale muito a pena para a gente pensar como é breve essa nossa existência e como ela se preenche com esse universo mágico que é da leitura. E eu encerro dizendo assim, naquelas loucuras do fidalgo mais louco da história, o Dom Quixote, que dizia não saber o que era errado ou certo, o que não saber o que era fantasia ou realidade, mas que ele tinha um mundo a desbravar e era isso que ele precisava fazer nesse universo todo da literatura. Então eu deixo a você esse conselho, que adentre nesse universo que é do saber. E esse saber a gente faz no cotidiano, com a leitura, com o irmão da gente, com a mãe da gente, com os amigos da gente e por isso no boteco, na rua, na igreja, como disse o professor Luiz. Muito obrigado. Muito bem. Meu caro doutor, professor, acima de tudo, Antônio Charles Santiago Almeida. Eu tenho insistido semanalmente o seguinte, de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.